E aí, pessoal, então hoje a gente continua com o potencial, no caso de cargas pontuais, né? Então a gente já viu o potencial criado por uma carga pontual, hoje a gente vê por um grupo de cargas, ok? Então lembrando aqui que o potencial criado por uma carga é 1 sobre 4πε0, o valor da carga dividido pela distância aonde você está calculando o potencial, né? Então aqui está a carga e aqui está o vetor R apontando para o ponto P, onde a gente quer saber o potencial. Tá? Veja que uma das características do cálculo potencial, a gente não precisa do vetor R como era o caso do campo elétrico. Ok? Muito bem. Como o potencial ele é um escalar, que depende só do módulo da distância, então não tem problema você somar os potenciais em um único ponto. Tá? Então, o potencial para um grupo de cargas, por exemplo, se você tiver N cargas, basta simplesmente somar os N potenciais de cada um no ponto específico onde você está olhando. Né? Então fica isso aqui, sobre 4πε0 de cada carga dividido pela distância, que cada carga está do ponto de interesse. Então fica claro que essa equação aqui é simplesmente para lembrar de somar. Tá? Então esse I aqui representa cada carga e cada distância específica. Okay? Então, vamos olhar um exemplo. Então esse aqui é o exemplo. Qual é o valor do potencial elétrico no ponto P, situado no centro de um quadrado de cargas pontuais representado na figura. Daí ele dá o valor das cargas de cada uma das quatro. Então tá aqui, né, você tem esse quadrilátero com lado 1,3 metros. Muito bem, então ele deu a distância entre as cargas, mas não deu a distância do ponto central de cada carga. É claro que cada uma das cargas está à mesma distância do centro do quadrado, né, pela simetria do problema. Então você tem que descobrir aquela distância R e tem vários métodos para você fazer. Você pode, por exemplo, usar aquele triângulo que é formado ali. Né? Você tem R vai ser o que? Vai ser a hipotenusa do triângulo. E D sobre 2 são os catetos, cada um deles. Né? Pode ver aqui. E cada uma dessas distâncias aqui é D, né? Então, ali o lado do quadrado é D sobre 2. Tá? Usando a relação aí do triângulo retângulo, então fica que é igual a D raiz de 2 sobre 2. Usando essa equação ali do somatório, vejo que só tem a carga e as distâncias, né, dentro do somatório. 1 sobre 4πε0 é uma constante. Então vai ficar aqui 1 sobre R1, que é 2 sobre R2 e assim por diante. 3, Q4 sobre R4. Então a gente substitui aqui os valores correspondentes a cada uma delas. Tá? Não esqueça, eu vou colocar aqui os valores, então são 12, menos 24, 31 e 17. Só que não esqueça que as cargas estão em nanocoulombs. Então você tem que colocar vezes 10 a menos 9 para cada uma delas. Tá? Substituindo então as constantes, fazendo esse cálculo,
a gente chega que o potencial no centro do quadrado é 350 volts. Ok, então vamos ver aqui o potencial produzido por um dipolo elétrico. Eu espero que vocês lembrem como é que foi calcular o campo elétrico de um dipolo elétrico. Lembra que a gente calculou no eixo do dipolo, né? Então, por exemplo, o que é um dipolo aqui? Vamos colocar. O dipolo é formado por duas cargas, né, de mesmo módulo, mas de sinal oposto. Tá? E a outra coisa que caracteriza o dipolo é a distância entre as cargas. Vou colocar aqui do lado uma distância d. Tá bom? Ok. Lembra que a gente tentou simplificar o problema do cálculo do campo elétrico? Ou pegando aqui em um ponto em cima do eixo do dipolo, ou em um ponto perpendicular, certo? Mas se a gente conseguir calcular o potencial elétrico em algum ponto, a gente consegue calcular o campo elétrico a partir desse potencial. Vamos pegar um ponto aqui totalmente fora, então. Que não é perpendicular e não está em cima do eixo do dipolo. Tá? Então aqui está a distância R. Lembra que a gente toma o centro do dipolo como nosso referencial. Ok? Certo. Para calcular o potencial ali, a gente precisa do que? A gente precisa da distância de cada carga, né? Então vamos colocar essa aqui, a distância R- da carga menos até o ponto. E essa aqui é R+, distância da carga positiva até o ponto. Né? Esse aqui é o ponto P. Tá bom? Tá, então o potencial vai ficar 1 sobre 4πε0. E é claro que daí a carga Q positiva sobre a distância R+ até o ponto. E daí a carga negativa, então é menos Q sobre a distância R-. Tá? Então esse aí seria, né, o potencial. Tá? A gente pode simplificar aqui, colocando a carga para fora em evidência. E deixando só as distâncias lá dentro. Ok? Tá. Agora, lembra que, em geral, os dipolos nos interessam distâncias muito grandes em relação à distância d entre as cargas. Tá? Porque você vai calcular o dipolo de átomos, né? De moléculas. Então, é claro que as distâncias do laboratório vão ser muito maiores. Então, vamos colocar aqui, dar uma exagerada aqui nessas distâncias. Então esse aqui é o dipolo visto de longe. Tá? Tá a carga menos Q, que é a carga mais Q. E daí o ponto tá R+, e R está aqui no meio. Tá? Muito bem. Agora olha só. Veja que eu posso tomar a diferença aqui, ver claramente qual é a diferença aproximada entre o R+ e o R-. A diferença entre esses dois caminhos é esse pedacinho aqui. Okay? Então esse pedacinho aqui vale R- menos R+. Ou seja, o tamanho desse lado R- menos o tamanho do R+, sobra aquele pedacinho ali. Tá bom? Por que é interessante isso aí? Dá uma olhada aqui na equação de novo.
Vamos trazer ela aqui para baixo. Então veja o que acontece se eu tiro o denominador comum aqui. Então vai ficar R menos, menos R mais, dividido por R mais vezes o R menos. Então aqui em cima está justamente aquele fator, né? O fator R menos menos o R mais. Tá? Essa é aquela diferença ali. Ok, a pergunta é como que eu relaciono essa diferença ao tamanho do dipolo? Vamos pegar aquele triângulo. Okay? Vamos olhar lá. A amarela é o que? É o tamanho, esse tamanho D. Vou colocar aqui, é o tamanho do dipolo. A verde, na verdade, não interessa pra gente, é só para marcar ali o triângulo, né? Porque eu estou tirando a diferença entre o R mais e o R menos, então isso aqui está em 90 graus, aqui embaixo. Ok? Perpendicular. Tá. E a lilás, ela é o quê? Ela é R menos, menos o R mais. Ok? Muito bem. Agora, como eu estou olhando a grandes distâncias, dá uma olhada aqui. Se a distância é pequena, esse ângulo aqui não vai ser exatamente igual ao ângulo de baixo. Mas se eu estou olhando a grandes distâncias, esses ângulos eles começam a ficar muito iguais, né? Esse aqui e esse aqui. Tá? É importante aí que você perceba que aqueles ângulos ali são muito parecidos. Então vamos colocar aqui, vamos chamar esse aqui de ângulo θ. Ok? Então qual que é a relação entre R menos e R mais? Esse R menos menos R mais, aquele tamanho ali, ele é igual a D projetado, ó. Por isso que é 90 graus aqui é importante, perpendicular. Eu estou pegando a sombra de D nessa direção. Então é D cosseno de θ. Okay? Veja então que depende só do ângulo que aponta na direção do ponto e do tamanho do dipolo. Tá? Então já dá para substituir ali, né? Mas antes vamos olhar esse fator aqui embaixo. Isso aí é... Então, aquilo ali, o fator R mais vezes R menos, como os dois são muito parecidos, R mais e R menos, cada um deles é muito próximo do que? Do tamanho R. Né? A distância R ali, que é a distância do centro do dipolo até P. Então eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente R ao quadrado. Ok? Então essas são as duas aproximações que são válidas para o quê? Para quando o ponto está muito distante do dipolo. Né? Então vamos pegar aqui de novo e substituir pelo que a gente encontrou. Então vai ficar Q sobre 4πε0 R menos menos R mais dá D cosseno de θ sobre R ao quadrado. Okay? Então veja, agora o potencial ele depende só da carga do dipolo, a distância entre as cargas do dipolo, o ângulo aqui representa a direção, né, onde está o ponto, e R quadrado é a distância do centro do dipolo até o ponto. Okay? Lembra lá do campo elétrico quando a gente está vendo? Esse QD é chamado de momento de dipolo. Tá? Que dá o valor associado ao dipolo ali, que é igual a quê? P é igual a QD. Né? Tá, e o cosseno de θ está relacionado à direção do ponto onde a gente está olhando. Como? Vamos colocar aqui
Vamos colocar o nosso dipolo simplificado, menos a carga mais. Só que o que eu vou estar olhando mesmo é esse vetor, que é o vetor P. É o vetor do dipolo, que representa o dipolo e a ponta da carga menos até a carga mais. Tá? E aqui o ponto P, onde eu quero. Não confunda aqui a letra P do ponto, né? Vamos colocar. Vou chamar de ponto aqui para não confundir com o P do dipolo. Então o ponto lá onde eu quero saber o potencial, ele está marcado por essa direção aqui, né? A gente pode pegar, ó, essa direção, né? Que tem a ver com o quê? Tem a ver com o vetor que aponta do dipolo até o ponto P, tá? Que tem um certo ângulo ali, θ. Se esse aqui é o vetor R, aquilo ali embaixo é o quê? Esse aqui é o vetor unitário R. Ele serve só para me dar a direção, né? Então aquela equação fica, na verdade, assim. V é igual ao vetor P escalar vetor R unitário dividido por 4πε0 R ao quadrado. Tá? Então essa aqui é a equação mais geral. E é válida para grandes distâncias, né? Quando R é muito maior do que D. Bom? Ok, o próximo ponto aqui que a gente vai ver é o cálculo do potencial, daí no caso de uma linha de cargas. Tá? Então é uma linha contínua de cargas. É uma distribuição aqui de cargas contínua nessa distância L aqui, como se fosse uma barra. Ok, então nessa linha de cargas a gente tem uma carga Q distribuída por toda a linha. Tá? O que quer dizer, se a distribuição é uniforme, não tem nenhum ponto com mais carga do que o outro, então você tem uma densidade linear de cargas. Tá? Em geral a gente usa a letra lambda, então lambda vai ser carga por metro. Você pega a carga Q total e divide pelo comprimento da linha de cargas. Muito bem, então como é que calcula? No caso aqui, é um caso especial onde a gente quer o potencial naquele ponto P que está em cima do eixo Y, que está numa das pontas da barra. Tá? Então a gente sabe qual o potencial, a gente sabe calcular o potencial de uma carga pontual. Né? Então vamos achar uma carga pontual aqui. Então digamos aqui essa carga pontual aqui, dQ, pequenininha, ela está a uma certa distância do ponto P. Tá? Qual é a distância? Então eu tenho aqui que a altura desse triângulo é D e o comprimento aqui. O comprimento é a posição daquela carga dQ. Então se ali é o eixo X, né, a posição X. É claro que daí a gente vai integrar então todas as cargas indo do x igual a 0 até x igual a L. Essa distância aqui então é igual a quê? X ao quadrado mais D ao quadrado. Então lá naquele ponto P, aquela carga pequena dQ vai gerar um potencial dV, um potencial infinitesimal. Esse dV vai ser igual a quê? Lembra da carga pontual? É 1 sobre 4πε0, a carga, no caso é uma dQ, dividido pela distância. A distância é R. Qual é a distância? Aquela ali, raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado, então fica dV 1 sobre 4πε0 dQ sobre raiz de quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Ok? Observa, lembra quando a gente fazia esse tipo de cálculo para o campo elétrico? A gente tinha que projetar, porque era um vetor, aqui eu não preciso. Tá?
Agora, qual é essa carga dq? Porque a minha variável de integração é q, só que eu tenho algo que varia aqui embaixo, que é o x. D não varia, é a constante, né? D é essa constante aqui, que é a posição do ponto P. Mas o x está variando, ele vai de 0 até L. E eu estou integrando, na verdade, em dq, não em x. Então eu tenho que passar para x aqui em cima. Como é que eu faço isso? Qual é o valor daquela carga aqui? Então, esse dq, aquele dq, está em cima do que? Do eixo x. Tá? Aqui eu tenho uma carga dq. Como é infinitesimal, eu estou pegando aqui um dx. É o comprimento daquela carga dq. Para saber o valor da carga, lembra que a gente já encontrou aqui a coulombs por metro, né? É a carga por unidade de comprimento. Então pega o comprimento dx e multiplica por lambda. Esse é o valor da carga dq. Tá? Então dq é lambda dx. Então vai lá na integral e coloca isso. Claro, agora que eu tenho que fazer é integrar dos dois lados, né? Então integro do lado esquerdo da v. Aqui as constantes eu posso deixar para fora da integral. Então fica lambda sobre 4πε0. E integro dx sobre raiz de x quadrado mais d ao quadrado. Indo de 0 até L, que é o tamanho da linha de cargas. Bom, acontece que essa integral aqui eu vou resolver num vídeo à parte. Tá? Coloco aqui o resultado só da integral, chamando isso aqui então de integral de i. Esse i é igual a ln, logaritmo natural, de x ao quadrado mais d ao quadrado mais x. Claro, mais constante, né? Só que a constante some porque a integral é definida. Então, vai ficar v igual a lambda sobre 4πε0. Aí aqui eu já integrei, então ficou ln de raiz de x quadrado mais d ao quadrado mais x, indo de 0 até L. Então, resolvendo ali dentro, aplicando os limites de integração, vai ficar ln de o x, então valendo L, fica L ao quadrado mais D ao quadrado. Opa, aqui é uma raiz. Mais L. Menos x valendo zero. Então vai sobrar só o D ao quadrado aqui dentro da raiz. Então vai ficar ln de D. Ok, então ficou ln de D. Como isso aí é logaritmo, né? Usando as propriedades do logaritmo, eu posso dizer que o logaritmo disso aqui menos o logaritmo de D é logaritmo disso dividido por D. Então fica ln dividido por D. Ok? Então esse aqui é o resultado. Esse é o potencial lá no ponto P de uma distribuição de carga com densidade L. Dá para colocar aqui, dá para finalizar colocando o valor da carga de volta, né? Então, o lambda é o que? É carga dividido por L. Então, 4πε0L. E daí aquele resto ele não muda. Os dois resultados são iguais. Ok, galera? Então, até mais.